Meu nome é Clementino Pinheiro Castelo Branco Neto, eu tenho 50 anos de idade Que isso, e cara. sou apaixonado por animes desde a tenra idade mesmo, lá na década de 80, Piratas do Espaço, Patrulha Estelar, então aquelas coisas todas. E aí tem um mega hiato na minha vida que volta com The Rei de Manchete, com Cavaleiros do Zodíaco, né? Brabo demais. Depois Dragon Ball e o caminho que todo mundo conhece, todo mundo seguiu ali na frente. Então, desde aquele início, raiz. E foi um baita presente, né, poder falar um pouquinho a respeito disso. Porque eu não imaginava, realmente não imaginava. As aulas que eu trabalho em sala são aulas que sempre têm contexto. Por exemplo, eu tenho várias turmas de pré-vestibular que eu trabalho para medicina, então a aula começa com o corpo humano. Eu vou contextualizar a aula com o corpo humano para dali tirar os conceitos e aplicar a física. Por quê? Porque eles adoram o corpo humano, vão fazer biologia, ou melhor, vão fazer medicina. Então, na hora que alguém sugeriu para mim usar animes, eu falei assim, anime, cara, putz. Tá, mas não tem um rigor físico tão grande. Dr. Stone tem alguma coisa e tal, Tem mas bastante. Dr. Stone é meio que autoexplicativo muitas vezes, né? Ele para, faz o boxzinho, isso aqui acontece por causa disso, lá, 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 lá. Então, tá, mas e aí? Como é que vão ser os outros e tal? Mas eu comecei a lembrar, por exemplo, o seguinte: existe um aparelho que você acumula energia lentamente, 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 e de repente você pum, dispara aquela energia toda e tal. O que parece um espirro. Up, 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 lentamente. Pum. Aí de repente você vê um Goku. Vários episódios. Cadê a energia? A Genkidama vai crescendo e daqui a pouco você lança um baita poder. Cara, a Genkidama é como se fosse um capacitor. Que é esse aparelho que você usa para desfibrilar o coração, né? Você acumula, acumula, acumula energia, pô, libera. Então os conceitos estavam lá. A proposta física nos animes não é pegar e dar aquele rigor matemático para as coisas, nem de longe. A proposta é entender o conceito, pegou a ideia, gostou? Ok, isso acontece aqui. Gostou desse? Acontece ali. E a partir daí, ó, vai embora. Então essa é a diversão. Da hora demais, cara. E é legal imaginar, né? Porque querendo ou não, os autores devem pensar um pouco em tudo. Quando a gente tá escrevendo uma obra, acaba pensando, não, pô, isso aqui tem uma referência histórica, algo que já aconteceu, uma referência bíblica, uma referência do shintoísmo, algo religioso, mas com certeza também tem uma referência química, uma referência na física, na matemática, isso faz sentido, pô, na história espacial. E com certeza os autores pensavam nisso de alguma forma, porque tá carregando uma energia, mas do nada, Então, né? como autor, Interessante, você conhece isso interessante. muito bem, a impressão que eu tenho é que por mais que uma obra seja ficcional, na hora que você pega alguma coisa da nossa realidade, você cria um fio de prata entre a leitura do cara e a nossa realidade. E isso torna a leitura uma coisa mais prazerosa. Opa, eu sei do que ele está falando. Então, esses ganchos todos, que pode ser de qualquer área do conhecimento, né? Ou pode ser uma área espiritual, pode ser uma área de humanidades exatas, faz com que a obra dê uma densidade mesmo, que o É. cara fala bem assim, ô, isso aqui eu entendo. Pô, ele tocou nesse assunto, o que torna a leitura bem mais gostosa, né? Então, assim, eu acho legal. A suspensão da descrença, que faz parte da obra, Saitama, One Punch Man, que ele ri da gente, né? Sabe aquele rigor físico? Esquece, pá, e tal. Isso é legal, isso é legal. Isso é como se fosse humor, aquele humor da década de 80, 70, aquele humor inglês, chamado Monty Python, né? Depois vem com TV Pirata, depois Caceta e Planeta, aquele humor assim, cara, não tem nada. Nonsense, né? No Meio nonsense sense. Isso é total. Saitama com a ciência. A gente ri da ciência. O cara, deixa eu fazer um supino. Como? Deixa eu pegar um buraco negro aqui, deixa eu pegar um buraco negro aqui e fazer um supino. Eu falei assim, cara, que absurdo. O buraco negro. Acabou, ele chuta, o buraco negro gruda na cara do gaio igual um chiclete. Então você fala assim, cara, você tá doido? Mas tudo bem, tá bom, tá valendo. Faz parte mesmo da questão É com a ficcional. força, né? A força é tanto. Não sei se você sabe dos capítulos mais recentes em que ele segura. O cara faz um corte dimensional, que ele corta a dimensão, ele segura com 2 dedos a dimensão se abrindo. Isso é loucura, Então, mano. assim, é aquele papo de que, olha, eu sou mais forte que você, eu faço assim. Não, vamos pra uma outra escala absurda, que propõe o One Punch Man. Então, assim, eu acho que tem espaço pra isso mesmo. Pô, mas aí a física não se aplica? Claro que ela se aplica. Porque você pode olhar uma cena e estar divulgando conceitos que não fazem parte do dia a dia. Tecido espaço-tempo, buraco negro. Porque quando você fala de um filme como Interestelar, todo mundo fica assim, nossa, caramba e tal. Tá, mas o primeiro passo para conhecer alguma coisa é ouvir o nome do conceito. Na hora que você falou bem assim, o cara rasgou o negócio tal da dimensão. Pronto, já chegou um conceito. Eu não sei defini-lo, não importa, mas você ouviu o nome do negócio. Qual é o próximo Já passo? começa a ser
É. criado na sua cabeça, aquela É. curiosidade, né? Esse é o ponto legal. Aquele papo que dizem assim, para aprender, o aluno tem que ser protagonista e tal. É isso, basicamente. Você lança uma ideia, o cara pega a ideia e fala bem assim: gostei disso. Que mais? E que mais? E que mais? E que mais? E vai É aí que o puxando. conhecimento vai se acumulando, né? Cara, eu acho bacana porque tem aquela cena que ele espirra e arranca a atmosfera de Júpiter. E nisso daí o pessoal começou a fazer vários cálculos. Muito doido. O cálculo da potência do espirro dele. Cara, De quantas terras ele teria destruído com aquele espirro. e umas terrinhas destruídas ali com aquele espirro, né? Você tá maluco, irmão? Que loucura foi aquela? Pô, olha que legal, né? Uma simples cena, que assim, a gente ri daquilo, dá mais para um milhão de coisas. Júpiter é um planeta que a atração gravitacional é tão grande, mas tão grande, que enquanto a nossa atração gravitacional, a nossa aceleração da gravidade vale aproximadamente 10, 9,8, alguma coisa e tal, lá vale 30. Ou seja, lá você vai ter um corpo 3 vezes mais pesado. Caramba. Aquele supinão que você faz, na hora que você ficar na mesma posição em Júpiter, o treco vai ser 3 vezes mais pesado. Portanto, se existir um jupiteriano, viaja, não existe, não importa, brother. Se existir um jupiteriano, certamente ele é mais forte. Porque, sendo lá um local de maior gravidade, o seu próprio corpo é mais pesado. Levantar o braço é mais difícil. Os músculos lá vão ser mais fortes. Exato! Então, se tiver um jupiteriano, ele é mais forte que a gente, sem dúvida. Então, você começa agora a filosofar em cima disso. Ah, não tem? Não importa. Qual foi o conceito que você levou em conta? Em locais de maior aceleração gravitacional deve acontecer isso. Outra coisa, quando o ar aquece, o ar expande, ele sobe, depois ele esfria, ele fica mais denso e desce. E esse processo todo de sobe, desce, se for muito intenso, ele pode dar origem a um tornado, que pode dar origem a um furacão. Em Júpiter, com uma gravidade maior, esse processo é um processo muito mais acelerado. Portanto, os tornados, os furacões de lá, são bem maiores. Os furacões maiores que tem na Terra, são da ordem de uns 500 quilômetros. Quilômetros. Ou seja, você está no meio do furacão, tá tudo tranquilo, de boa. Aí você olha o horizonte. Tá meio escuro ali, gente, tá meio estranho. Tem uma chuvinha lá, né? Ela também. Você está no meio de um furacão. Os maiores furacões de Júpiter têm o tamanho da Terra. Nossa. Pois é, essa. Isso é ciência. Isso é ciência. Furacão do tamanho da Terra. Do tamanho da Terra. E detalhe, tem furacões que têm séculos de existência por lá. Nossa. E tudo começou Caramba. como? Falando de One Punch Man, Saitama. Então, o poder dos animes pra gente sair puxando. Eu confesso, quando eu comecei a fazer, eu recebia no início, hoje não tem mais, né? Algumas críticas, que absurdo, você vai usar um anime pra não sei o quê, falta rigor científico. Aí eu ia escrever um textão, assim, um texto legal pra pessoa, olha, eu tô usando isso aqui, essa ideia do conceito. E hoje é muito normal professores entrarem em contato. Cara, como é que você faz? Como é que você pensou nisso? Pra eles aplicarem até na aula, né? Exatamente. Causar interesse nos alunos. Exatamente. Então, Causa muito mais interesse. eu acho. Tem que fazer a aula inteira em cima disso? Não precisa. Mas se o gatilho correto, a palavra correta, o exemplo correto, sente com a turma, qual é o anime que eles gostam? Qual é a pegada que eles têm? E de repente a aula, que vai ser basicamente fórmula, começa com uma imagem, com um conceito, com uma cena. De repente tem um aluno, tem sempre um talentoso em sala, que ele vai interpretar alguma coisa. Então, olha o gancho da turma fazer o negócio acontecer. Foda pra caramba. Pô, pra caramba, cara. Hein? Um negócio É. legal, né, cara? Não, Pô, na lembro- moral, é. Pô, meu professor de matemática financeira na faculdade, ele era desse jeito, cara. Ele puxava uns ganchos assim, tipo bagulho de filme e tal, e daqui a pouco, A turma tá interagindo sem daqui perceber, a né, pouco mano? você já tá na matemática financeira, inclusive a matéria que eu mais gosto, que eu mais gostei por causa do professor. O professor é foda demais, Ah, cara. A influência de um professor na vida de um aluno é absurda. É a parte mais importante mesmo.